No nosso vídeo diário de hoje de programação, eu vou mostrar o Shortcut OR. Shortcut OR acontece nessa situação aqui. Eu tenho um cadastro, por exemplo, e eu quero atribuir, vamos dizer, let sobrenome é igual a cadastro.sobrenome. E eu tenho sobrenome como indefinido. Por quê? Porque eu defini nome e idade. Eu já vou explicar tudo isso. É só para mostrar para você que nós podemos ter let sobrenome é igual a cadastro.sobrenome ou não informado. E agora, sobrenome é não informado. Esse é o Shortcut OR. Nós vamos explicar tudo desde o início. Aqui, não se preocupe, explicar o que é objetos literais. Embora tenhamos visto em outros vídeos, nos nossos vídeos diários de programação, explicar o que é o objeto literal, explicar o operador OR e explicar esse estranho uso do operador OR, que é o Shortcut OR. Vamos começar tudo de início aqui. Estamos numa outra aba, o nosso navegador. E aqui, todos os dias, eu mostro diretamente no navegador alguma coisinha de programação. A ideia é você assistir, repetir e assim, com 10, 15 minutos todos os dias, você vai melhorar muito sua lógica de programação, sua capacidade de criar programa e seu entendimento de JavaScript. Então, nós viemos aqui, e a ideia é você fazer o mesmo em casa, e digitamos about blank, vem uma página em branco, clico com o botão direito em inspecionar e clique em console. E aqui nós vamos criar nosso programa. Você assiste, ouve as explicações, tenta entender, repetir e todos os dias você vai estar melhorando um pouquinho sua programação. Então vamos lá, só que antes de começarmos a aula em si, não esqueça de se curtir, marcar o sininho quando se inscrever, se você não está inscrito ainda, porque é fundamental inscrever, para saber e acompanhar todos os dias os nossos vídeos de programação e também ver ali na descrição nosso e-book gratuito, todas as nossas redes sociais. Se você baixar o e-book, já vai ser convidado para um grupo de WhatsApp e ali estamos também sempre divulgando esses vídeos e tantas outras notícias nossas e no finalzinho a gente fala sobre isso se você tiver interesse em entrar na área de programação. Vamos lá? Então, assim, o que eu tinha feito? Eu tinha feito o seguinte, let cadastro é igual, e entre chaves, uma série de itens. Isso é o que se chama de um objeto literal. Por exemplo, nome, o meu nome, Rodrigo. Idade, a minha idade, pelo menos a idade que eu coloco nas redes sociais mais alternativas, assim, 39. Eu acho que é válido, né? Eu tenho uma cara de 39. Então, Rodrigo, idade 39. Quando eu coloco aqui, por exemplo, cadastro, ele vai mostrar esse objeto literal. A idade, o nome. Eu posso, por exemplo, atribuir a idade a uma variável. Let idade é igual a cadastro.idade. E aí eu tenho que idade vale 39. Se eu colocasse let nome igual a cadastro.nome, eu teria a variável nome recebendo a string Rodrigo. Pois bem, vamos dizer, e eu mostrei em outros lugares, que a gente, por exemplo, pode ter um array desses objetos literais. Pode ser todo o cadastro de clientes, alunos, parceiros, empresas, o que for, um cadastro de informações para o seu sistema. Pois bem, e vamos supor que, de repente, alguns tenham o sobrenome e outros não. E aí você coloca let sobrenome é igual a cadastro.sobrenome, não tem problema nenhum. Só que o que acontece é, como eu não coloquei o sobrenome aqui, cadastro.sobrenome é undefined. E undefined é um dos valores que nós consideramos como falso, que é o undefined, o falso, o zero, tudo isso são valores que ele trata como falso para o OR, que nós já vamos chegar lá. Mas o fato é, eu gostaria que quando o cadastro.sobrenome fosse indefinido, eu colocasse um valor default em sobrenome. Isso é uma situação muito comum. Você está recebendo alguns valores e, eventualmente, algum não veio do banco de dados, algum o usuário não preencheu no cadastro, enfim. São valores que estão como vazios. E você gostaria de, bom, se for vazio, eu vou colocar um valor default. E isso não é difícil de fazer. Você poderia ter, por exemplo, if. Como é que eu testo esse undefined? Bom, você pode fazer o seguinte, olha só. Cadastro.sobrenome, if cadastro, se
cadastro para o sobrenome. E aí, se o sobrenome existe, se é uma string, ele vai transformar automaticamente em verdadeiro, porque aqui o JavaScript espera. No teste do if, também vimos o if numa das nossas videoaulas, ele, se isso for verdadeiro, alerte. Cadastro.sobrenome foi considerado verdadeiro. É meio verdadeiro. Else, isso é o else. Alerte. Foi considerado falso. E ele foi considerado falso porque, ó, if, se eu fizer assim, por exemplo, olá mundo, por que está fazendo um teste de uma string? O JavaScript funciona assim, ele tem que fazer o teste, ele tem que saber se é verdadeiro ou falso. Normalmente você vê uma coisa do tipo, i maior que 30. Ah, se é maior que 30 é verdadeiro, se é menor que 30 ou igual a 30 é falso. Mas e se eu botar olá mundo? Ele exibe a parte verdadeira. Mas se eu botar vazio, ele considera falso. Tem vários valores, porque ele é obrigado a transformar num valor verdadeiro ou falso, certo? If, e ele quer ou isso é verdade ou não é. Se tu botar if true, ele vai dizer que é verdadeiro. Se botar if falso, ele vai dizer que é falso. Se botar if i maior que 30, se o i for maior que 30, ele vai dizer que é verdadeiro. Se o i for menor ou igual a 30, ele vai dizer que é falso. Mas se você botar alguma coisa que não é nem verdadeiro nem falso, como uma string, ele ou vai considerar verdadeiro ou vai considerar falso. Uma string, se tem coisas dentro da string, ele considera verdadeiro. Se é uma string vazia, ele considera falso. Se for um número, por exemplo, depende do número. Depende como assim? If 1, ele considera verdadeiro. E se for 10.000 menos 1, tudo ele considera verdadeiro. Mas, se for 0, ele considera falso. Então, ele tem que transformar qualquer coisa que não seja, o que se chama de valor booleano, que não seja nem verdadeiro nem falso, ele tem que considerar ou como verdadeiro ou como falso. E adivinhe só, o undefined, ele considera como falso. Se está indefinido, ele considera como falso. Em geral, 0, falso, indefinido, vazio, isso tudo ele considera como falso. E as outras coisas ele considera como verdadeiro. Então, cadastro.sobrenome é falso. Então, eu poderia ter, certo? Let idade, cria a variável idade. If, variável sobrenome, vamos fazer. If let sobrenome. If cadastro.sobrenome é igual a cadastro.sobrenome. Certo? Então, se ele considerar, se não for vazio e não for indefinido, ele vai colocar em sobrenome o valor sobrenome. Else sobrenome igual a não informado. Certo? Isso aqui, quero saber se vocês entendem até aqui. Sobrenome vai ser não informado, porque eu fiz um teste. If, se isso aqui der verdadeiro, ele entra aqui. Dá verdadeiro? Não. Por que não dá verdadeiro? Não dá verdadeiro porque aqui está undefined. Undefined ele considera como falso. Se é undefined, ele vem e coloca sobrenome é não informado. Certo? Ok. Só que aí entramos no OR. O que é o OR mesmo? Também vimos num vídeo. O OR serve para o seguinte. True, ó, variáveis booleanas. True, OR, false, ele considera como verdadeiro. Se um for verdadeiro, o OR é verdadeiro. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Mas se for falso ou falso, aí sim ele considera como falso. Ok? Isso é o OR. Tem o AND, tem o NOT. O OR é isso. Um ou o outro. Se um deles é verdadeiro, ele considera como verdadeiro. Tá, agora vamos chegar no nosso truque. Com tudo isso, nós temos o seguinte truque, que deixou de ser truque, porque se tornou uma prática, que é o shortcut OR. Tem até nome. Se tem nome, não é truque. Olha só. O shortcut OR é o seguinte. A interpretação do OR, que nem a do AND, é feita da esquerda
para a direita. Se eu der true, qualquer coisa que eu coloque aqui, não importa, vai ser true. True or, vamos botar uma interrogação, qualquer coisa vai ser true. Ele não olha o outro lado, porque ele já sabe que é verdadeiro. Porque verdadeiro or qualquer coisa é verdadeiro. Então, só que qualquer coisa transforma, olha só, vamos dizer que olá mundo or, isso aqui ele considera como verdadeiro e ele retorna isto aqui. Se é verdadeiro, ele retorna isto aqui. Mas, se for false, ele retorna o que vem do lado direito. Certo? Se é verdadeiro, é um OR. Se a primeira parte retorna como algo verdadeiro, ele já sabe, que ele não olha o resto e ele vai retornar aquilo. Ele não vai retornar necessariamente verdadeiro, ele vai retornar aquilo, seja o que for. Olá mundo, or, qualquer coisa, é olá mundo. Uma string com dados, or, qualquer coisa, é a string com dados. 10, or, qualquer coisa aqui é 10. Qualquer coisa desse lado que ele trate como verdadeiro, or, alguma coisa, ele nem olha depois desse or alguma coisa. Ele trata como aquilo. Mas e se for falso? Se for falso, or, não sei, aí ele pega o lado da direita. O OR em JavaScript funciona dessa maneira. Então, olha só. Se eu fizer let sobrenome é igual a cadastro.sobrenome OR não informado, cadastro.sobrenome é verdadeiro. Se for undefined, se for zero, se for string vazia, vai ser não. Mas se for uma string com alguma coisa, vai ser verdadeiro. Se for uma string com alguma coisa, sobrenome recebe isso aqui. Mas se for falso, ou seja, é undefined, é zero, é string vazia, etc., ele retorna isto aqui. Então, quando eu faço o shortcut OR, significa que se esse lado for transformado em verdadeiro, ele vai atribuir esse lado. Se não, ele vai atribuir esse. Então, por exemplo, let sobrenome, let nome igual a cadastro.nome, or, não informado. O que nós temos? Nome é Rodrigo, sobrenome é não informado, porque cadastro.sobrenome é undefined. Então, o OR aqui vem para ser usado como o shortcut OR como valor default. Você pega e vai atribuir, por exemplo, a uma variável a alguma coisa. OR, o valor default. É, sei lá o que é, variável é igual a alguma coisa, OR, valor default. O valor default vai ser o que a variável vai receber se alguma coisa for tratado como nulo, ou seja, for um undefined, for um zero, for uma string vazia, for falso. Se isso aqui for falso, o OR vai fazer com que ele receba valor default. Se isso aqui for verdadeiro, ele nem olha para o outro lado e ele trata diretamente atribuindo isso aqui. Então, let sobrenome igual a cadastro sobrenome, or não informado, let nome igual a cadastro nome, or não informado, significa que se cadastro.sobrenome existir, for uma string, coisa assim, ele vai atribuir. Senão, ele vai atribuir não informado. Se cadastro.nome vai existir, ele vai atribuir ao nome. Senão, ele vai atribuir não informado. É um pouco difícil de entender, mas é porque é a forma como o OR funciona no JavaScript que permite usar este código. Então, você pode começar a usar, ou pelo menos saber, quando alguém usar, que isso aqui significa que está atribuindo isto aqui, ou, caso isso seja falso, está atribuindo isto aqui. Esse é o nosso shortcut OR. Espero que tenham gostado. Esse é um pequeno exemplo do que você precisa dominar se você quer sair do básico e realmente buscar uma profissão na área de desenvolvimento, no caso, usando JavaScript. E isso é o que nós, há mais de 23 anos, fazemos. Nós ajudamos programadores a entrar no mercado. Nos últimos 20 e poucos anos trabalhamos basicamente presencial, ainda trabalhamos no mercado corporativo, em Porto Alegre, mas
Recentemente começamos a trabalhar online no Brasil inteiro e agora estamos começando a atuar em Angola, Portugal e tal. A ideia é expandir cada vez mais com coisas desse tipo, pequenos truques que valem muito, principalmente para mostrar que você não está no básico, mas consegue ir a um patamar mais elevado. Um dos detalhes que nós ensinamos, por exemplo, nas formações de um ano, em React, em desenvolvimento full stack, não apenas em JavaScript, mas a gente vê Java, Python, PHP, dependendo da formação, claro, que você se aprofunda. Então, se quiser saber mais, tem nos comentários. Espero que tenham gostado até aqui. Ao final, nós temos uma playlist com nossos vídeos diários de programação, porque todos os dias temos um novo vídeo de programação como esse. E até a próxima. Aí não esqueça de curtir.